O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Eu digo amém. Amém. Vamos orar, amados irmãos, agradecendo ao Senhor por esta leitura feita, e nesta oração vamos pedir graça ao Senhor para ministrar aos santos irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa nesta noite. Ó Deus, estamos aqui para ministrar este assunto, Senhor, muitas vezes para alguns tão difícil o entendimento, mas com a tua graça, com aquilo que colocaste em meu coração, ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa os corações dos teus filhos, da tua igreja, para que possamos, Senhor, valorizar ainda mais a salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós seremos arrebatados, Senhor. Estamos aguardando o toque da trombeta de Deus, que nos levará para a tua santa presença. Ó Deus, obrigado por esta salvação em Cristo tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não ficaremos aqui, Senhor, ó Deus, para sermos alvo da tua ira. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, Senhor, neste ano, ó Deus amado, para que os crentes em Cristo possam valorizar mais e mais o ensino na tua casa, que estude mais, que se esforce, Senhor, e eles sejam edificados. Recompensa os teus filhos, Senhor, cada dia mais, à medida que eles, Senhor, voltam-se para ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Para todos sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus, por esta quinta-feira, onde estamos aqui com a graça de Deus para ministrar mais uma porção deste precioso livro. Como é o nome desse livro que estamos estudando? O Apocalipse, né? O Apocalipse. Quem é o autor do Apocalipse? Jesus Cristo. Jesus é o autor, certo? O autor porque foi ele que deu a revelação. Ele deu a revelação. Agora, claro, quem escreveu foi João. Agora o autor é Jesus. Lembre-se que uma carta, a autoria de uma carta não é de quem só escreve, pode até ser, mas, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, quem escreveu não foi Paulo,
Foi Técio, lá no capítulo 16 ele fala: eu, Técio, escrevi. Mas quem ditou a carta? Foi o apóstolo Paulo. Então quem é o autor? Paulo. Quem é o autor do Apocalipse? Jesus Cristo, certo? Apesar de João ter escrito. Alguém teria que escrever, né? Glória a Deus. Meus irmãos, dando sequência então à série de estudos no livro do Apocalipse, o último assunto que eu ministrei aos irmãos foi o derramamento das 4 primeiras taças, né? Olhando para cá, 4 taças já estão emborcadas, significa que nós já ministramos. Faltam quantas? 3 taças, certo? Então o assunto foi o derramamento das 4 primeiras taças, com base no capítulo 16, versículos do 1º ao 9º versículo. E naquela ministração, 3 coisas foram importantes, 3 objetivos. Nós compreendemos as consequências, decorrentes dos juízos das 4 primeiras taças. Conscientizemos-nos de que o Senhor fez justiça aos santos. Tomamos essa concepção, esse entendimento que o Senhor, Ele vinga-se. Deus, Ele é um Deus que ira-se contra aqueles que não se arrependeram e que fizeram grandes males aos servos do Senhor. E destacamos também que a obediência é um fator indispensável na vida de todo crente, seja obreiro ou não, seja criança ou adolescente ou ancião. É um fator indispensável na vida do crente. É o que? Obediência. Como é bonita a obediência na vida de um crente, não é verdade, irmão? Um crente desobediente é algo assim que a gente, só a graça de Deus mesmo para suportar, né? Uma pessoa desobediente. Um pai não gosta de ver um filho desobediente, a esposa quer ver um marido fiel e vice-versa. Então, seja sempre uma pessoa obediente, principalmente a quem? Ao nosso Deus. Obedeça a Deus, obedeça aos líderes que o Senhor tem colocado aqui na casa do Senhor, não é? Ao pastor ou aos pastores que lideram vocês, que conduzem os irmãos. Obedeçam, porque obedecer é algo que só crente, salvo em Jesus, é que faz isso, não é? Obedecer é melhor do que sacrificar, não é? E se alguém, pastor, fiquei com dúvida, eu me esqueci de parte daquilo que o Senhor ministrou, não se preocupe, graças à tecnologia você pode rever este assunto passado que eu falei agora no YouTube, em nosso canal. E prosseguindo ainda, irmão, nesta série de estudos do livro do Apocalipse, o tema de hoje é o derramamento das 3 últimas taças. Esse é o assunto, o derramamento das 3 últimas taças. Falta a 5ª, a 6ª e a 7ª taça, com a colaboração deste capítulo que nós falamos, dos versículos 10 ao 21. Os nossos objetivos são esses. Olha, tudo na vida deve ter um objetivo. Se nós estamos aqui, temos um objetivo. O objetivo é aprender a palavra do Senhor. Só que dentro do quesito aprender, eu trago aqui 3 objetivos que a gente tem que alcançar. Esses objetivos aqui, se você quiser aprender. O primeiro é explicar o juízo das 3 últimas taças e suas consequências. Vamos explicar aqui aos irmãos. O segundo, irmãos, é destacar a importância do rio Eufrates para o Oriente Médio. Olha a importância aí da geografia bíblica, né? E geografia mundial. Vamos falar aqui sobre o famoso rio Eufrates, certo? Muita gente está esquecida onde fica localizado esse rio. Vamos falar aqui sobre este importante rio chamado Eufrates. O terceiro é apresentar as diversas interpretações sobre quem é a Babilônia. Há muitas interpretações, teólogos muitas vezes tem cada um tem a sua forma de interpretar, mesmo porque a Bíblia não diz que Babilônia, quem é Babilônia, é tal nação, é tal cidade. A Bíblia não especifica, mas estamos aqui para estudar, e por algumas características que podemos, assim, lendo o livro, podemos ter uma ideia mais ou menos confiável, né? Que realmente, quem é a Babilônia? Vamos aqui trazer várias interpretações, certo? Eu tenho a minha própria? Tenho. Você também deve ter a sua opinião própria sobre quem é a Babilônia, certo, irmão? Não é pecado nenhum a gente divergir sobre aquilo que a Bíblia não trata muito a fundo, né? A gente pode divergir, certo? Apesar de tudo. E para que nós logremos êxito nestes objetivos, vamos seguir este sumário que está bem enxuto, apenas 3 tópicos,
que consta de uma introdução, inclusive já estou aqui já iniciando, e no desenvolvimento são esses tópicos aqui. O primeiro tópico é a quinta taça, trevas. A quinta taça vai trazer trevas, de acordo com Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Vamos usar aqui dois versículos, certo? O 10 e o 11. O segundo tópico é a sexta taça, a preparação para o Armagedon. Tudo aqui são preparativos para uma grande batalha que vai ocorrer na grande tribulação. A sexta taça vai tratar sobre a preparação para o Armagedon, de acordo com os versículos 12 a 16. E a sétima taça, a praga do terremoto e da saraiva, com base nos versículos 17 a 21. Certo, irmão? 3 tópicos apenas. E culminando com uma breve conclusão. E como sempre, eu trago aqui alguns questionamentos iniciais, que são esses. Atente bem para o que eu vou falar aqui. O que simboliza a Babilônia no texto? Qual a simbologia? Porque os ímpios, irmãos, persistirão blasfemando contra Deus. Apesar de o Senhor mandar grande, já ter enviado 4 juízos, os homens não se arrependeram, blasfemaram contra Deus. Porque os ímpios vão persistir blasfemando contra Deus? Quais nações do Oriente poderão levantar-se para guerrear contra Israel na batalha do Armagedon? Vou falar aqui o nome de algumas nações do Oriente que poderão se levantar contra Israel na batalha do Armagedon. O que significa a imagem de demônios saindo das bocas da trindade satânica? Qual o significado disso? Qual é o principal alvo de Satanás em relação a Israel? São questões que a gente sempre traz para que os irmãos se apercebam do que iremos tratar. No texto, a quem Jesus irá surpreender em sua vida em glória? No texto, nesse texto aqui. A quem Jesus irá surpreender? Eis que venho como ladrão. Para quem Jesus disse isso? Para quem? Será que foi para a igreja? Para quem ele falou isso? Portanto, irmãos, temos muito o que falar e aprender. Hoje eu conto com as orações dos irmãos. As respostas, procuraremos aqui ensiná-las, dar a resposta ao longo da ministração. Quantos vão orar por mim? Amém. Eu agradeço as orações. Passemos então ao primeiro tópico. A quinta taça, trevas, versículos 10 e 11. Você pode ler mais uma vez ou só acompanhar? Por favor, vamos ler mais uma vez. A gente lê aqui pelo menos o mesmo versículo umas 3 vezes. O objetivo é fixar mesmo na mente e no coração dos irmãos o ensino. Versículo 10 diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Acompanhe a leitura, irmão. Cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Coração duro, né, irmão? Coração duro. É isso. Deus mandando os juízos, eles cheios de doenças, cheio de chagas, de feridas, e não se arrependem, não clamam a Deus por misericórdia. Deveriam buscar a face do Senhor. Será que Deus perdoaria? Com certeza, com certeza. Se Judas, que traiu Jesus, irmão, tivesse tempo de ter corrido até o Calvário: Senhor, eu te traí, estou arrependido pelo que fiz, Jesus teria perdoado ele ou não? Teria. Porque Jesus, ele perdoou até os soldados que estavam lá escarnecendo, os religiosos. Desce da cruz, salva a ti próprio. Os ladrões também ali. Depois um deles arrependeu-se e pediu perdão ali, quando ele disse: eu lembro-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus perdoou ele ou não perdoou? Teria perdoado Judas? Teria perdoado Judas. Mas infelizmente Judas quis fazer justiça com as próprias mãos e se deu muito mal, né? Morreu enforcado, né? Enforcou-se e da queda, segundo o livro de Atos, ele caiu, segundo a tradição, em cima de uma estaca
e todas as suas vísceras se derramaram, né? O seu estômago, tudo. Foi uma morte terrível, a morte de Judas. Muito terrível a morte dele. Mas se ele tivesse pedido perdão, Jesus teria perdoado. Meus irmãos, a quinta taça, trevas. Vou virar aqui só para os irmãos se lembrarem que nós já lemos a respeito da quinta taça. Vamos então à ministração. Eu gostaria de lembrar, ou melhor, relembrar os irmãos o que nós já tratamos nas quatro taças anteriores, só para trazer a memória dos irmãos, para que os irmãos tenham assim um acompanhamento melhor. Apenas relembrando, certo? A primeira taça, estou quase dizendo traça aqui, a primeira taça, a praga das úlceras malignas. Estão lembrados? A praga das úlceras malignas nos homens, de acordo com Apocalipse 16, verso 2. A segunda taça, o mar torna-se em sangue. Estão lembrados? Apocalipse 16, verso 3. A terceira taça, os rios e as fontes de água tornam-se em sangue. E a quarta taça, o calor do sol torna-se intenso. Foram essas quatro taças. Tem coisa pior para vir? Ainda teremos coisa pior. A gente não, né? A gente porque estamos estudando os ímpios. O versículo inicia dizendo: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Em outras versões tem aí tenebroso, não é isso? Entenda como trevas, tenebroso como trevas, certo, irmão? E o alvo dessa quinta trombeta, amados irmãos, é justamente atingir o trono, ou o lugar onde se assenta o anticristo, a besta. O objetivo dessa quinta trombeta é atingir quem? A cadeira, o trono do anticristo, que é a besta. Ou seja, o alvo será a sede do governo da besta. A sede, que nós não sabemos onde fica a sede. Vou trazer aqui algumas opiniões dos teólogos sobre onde ficará, onde está, onde vai ficar, né? Porque está no futuro, o governo do anticristo ou da besta. Então a atenção de Deus agora, amado, ela vai se voltar sobre um dos maiores inimigos da igreja do Senhor, dos crentes aqui na terra, que é o que será o anticristo. Deus agora vai concentrar a sua atenção sobre o poder dessa besta que tem aqui na terra, o poder de influenciar as pessoas que ficaram aqui, que não participaram do arrebatamento, as pessoas que não vão aceitar a Cristo, elas irão aderir ao culto satânico, porque serão enganadas. Eu já disse aqui aos irmãos, o anticristo, quando ele surgir no mundo, ele não vai vir com uma faixa escrita na testa, dizendo eu sou o anticristo. Não, ele vai aparecer como homem que será levantado entre os líderes do mundo, como a pessoa que vai resolver todos os conflitos, todos os problemas das nações. Então será um homem, e este homem, ele vai ganhar notoriedade, ele vai resolver alguns conflitos, não é? Através vai ser uma pessoa muito bem articulada, e vai procurar resolver os problemas, fazer até milagres ele fará, mas tudo isso é com o consentimento, ou seja, com a ajuda de Satanás, que será um aliado dele. Então essa quinta trombeta, Deus vai, segundo nós aqui estamos estudando, essa trombeta ela atingirá o trono da besta. Deus vai desmascarar a besta. As opiniões elas divergem, irmãos, sobre o local do trono da besta. Alguns chegam a dizer que será na Babilônia. A Babilônia, os irmãos sabem que era uma cidade muito próspera, não é? Babilônia, uma nação próspera, mas essa nação, onde estão os babilônicos hoje? O que existe hoje é a área, o local, é onde fica o atual Iraque. O Iraque é onde estavam ali os babilônicos, certo? Os babilônicos. Mas alguns teólogos chegam a dizer que a Babilônia será soerguida, será levantada novamente. Eu acho que seria muita precipitação eu dizer que isso, da minha parte, em aceitar esse argumento, porém respeito o argumento,
certo? A minha opinião é outra, eu vou falar aqui. Outros chegam a dizer que o trono da besta será em Jerusalém. Em Jerusalém. Irmão, não fica assim um pouco mais em Jerusalém, mas se Deus ele quer tanto preservar Israel, Deus vai permitir que o anticristo ele domine ali, a sede dele seja em Jerusalém, não é? Mas a minha opinião é o seguinte, a minha opinião, não obrigo ninguém a aceitar aquilo que a Bíblia não diz, mas a minha opinião é que ou trata-se da ONU, da Organização das Nações Unidas, que sempre é contra Israel, ou então trata-se do Vaticano. Então a Babilônia para mim, ou será a ONU, que nunca está a favor de Israel, todas as resoluções da ONU lá são contra Israel, sempre a favor dos países do Oriente Médio, ou então será o próprio Vaticano, onde está a sede do Papa lá em Roma, certo? Ou a própria Roma também. Roma, alguns chegam a dizer que o Império Romano vai se soerguer novamente, vai levantar-se novamente. É uma ideia, mas a gente não pode afirmar que realmente é isso. Então, existem muitos aspectos, muitas opiniões que chegam a divergir. Eu falei que na própria Babilônia, que será soerguida, pode ser também Jerusalém, inclusive lá no final dessa ministração, tem um texto bem interessante de Zacarias, capítulo 14, certo? Que vai dar para nós entendermos que parece ter algo a ver com Jerusalém, certo? Eu vou trazer o texto aqui para os irmãos. Ou então a ONU, ou o Vaticano. Amém, irmãos? Qual você vai escolher? Aí é com os irmãos, certo? Você que vai ver, estudar mais a fundo sobre realmente quem é essa, onde será esse local. Essa quinta taça, irmãos, ela colocará o reino do anticristo em completas trevas, assim como ocorreu no Egito. Os irmãos sabem que lá no Egito, conforme Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, o Egito ficou 3 dias ali em completa escuridão, mas foi o Senhor que mandou, certo? Naquela época não tinha energia elétrica, e quando Deus mandou trevas, era trevas mesmo, era escuridão total, um breu total, certo? Segundo alguns teólogos, o reino do anticristo ficará em completas trevas, que tanto tem um sentido físico, como pode ter um sentido também espiritual. Eu prefiro aqui nesse texto não entender na questão da literalidade, mas na questão simbólica. Quando a Bíblia diz que o reino de Satanás, o reino do anticristo ficará em trevas, são trevas espirituais. Amém? Em vários textos da Bíblia, o Senhor trouxe trevas como símbolo de julgamento. Eu vou só citar aqui. O Senhor cita trevas, a nação está em trevas, o povo está em trevas, certo? Trevas de quê? Espirituais. Por exemplo, vou só citar aqui, tá, irmão? Não é possível, devido ao tempo, lermos aqui. Isaías 60, versículo 2, Joel 2, verso 2, Marcos 13, versículos 24 e 25. Essas trevas aqui, de Marcos 13, 24 e 25, ela é muito interessante, mas eu não vou ler agora não. Essas trevas tanto podem ser física, literal, como também espiritual. O povo, irmão, o povo aqui que vai ficar aqui durante o período da grande tribulação, o povo será tão enganado que eles não vão perceber que o falso profeta e o anticristo, que é a besta, o objetivo deles é enganar. Eles não perceberão isso. Eles vão acreditar piamente que eles são de fato verdadeiros. Então o povo não perceberá o engano, porque serão enganados ou enganadas. A besta amará tanto as trevas espirituais que ficará na escuridão física. Isso aqui foi um parecer de um teólogo. Mas Jesus profetizou algo aqui que eu acho que encaixa bem no texto. É esse texto que eu quero ler agora de Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 25. Jesus disse o quê? Jesus disse isso aqui, ó. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, próximo ao surgimento do Senhor Jesus, porque nós vamos ver aqui que Jesus ele vai voltar no capítulo 19 para livrar Israel. Vou falar isso um pouquinho mais à frente.
mas é uma profecia dita pelo próprio Senhor Jesus. Joel também falou sobre isso. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Estrelas cairão do céu. Que estrelas? Nós já falamos sobre isso aqui. Falamos que era o quê? Asteroides. Asteroides. Olha as pedras caindo aqui. A última vez que as trevas cobriram a terra foi quando Jesus estava pendurado na cruz. Não é interessante? A última vez que o mundo ficou em trevas foi quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Por 3 horas o mundo todo escuro. Sabia disso? E vai voltar novamente a tornar-se escuro. E prossegue o verso 16. Porque os homens... Vejam o versículo 16, eu vou ler. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Irmãos, a agonia será tão grande no derramamento não só da quinta taça, mas das 4 taças. Olha, os homens já estão cheios de feridas. Vão para o mar, não tem o que pescar, tudo é sangue, nos rios, nas fontes, o sol causticante. Haja protetor solar para o povo, quem puder comprar, sol quente, torrando mesmo, então muito sofrimento. Aí Deus vai, o anjo derrama a quinta taça. O que vai acontecer? O texto diz: de tanta agonia os homens mordiam a própria língua, de tanta dor. Apocalipse 16, verso 10, parte B. Então quem ficar aqui vai ter muita agonia, vai morder a própria língua. É coisa ruim morder a língua, né? De vez em quando, às vezes sem querer, a gente às vezes morde a língua, aquela dor terrível. E os homens vão morder a própria língua de tantas dores que eles sentirão, irmão. Graças a Deus que a igreja aqui, nem um crente vai morder a língua aqui, né? Nós estaremos no céu, na glória com o Senhor. Glória a Deus. E prossegue o verso 16. Mais à frente eu vou ler. Isso só revela o sofrimento causado pela quinta taça. A dor proveniente dessa quinta taça deixará a humanidade em grande aflição, em grande aperto, em tortura, irmãos. Glória a Deus. Mas os homens não vão adorar o Senhor, eles vão blasfemar contra o Senhor. Deveriam eles adorar o Senhor. Senhor, me perdoa as minhas iniquidades, o que eu fiz. Todos sabem que o nosso Deus merece ser louvado e adorado. Todos nós sabemos que Deus merece ser louvado e adorado. O que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Adorando, louvando, exaltando. Mas os homens, a geração rebelde do período da grande tribulação, blasfemará contra o Senhor. A geração perversa, a geração do período da grande tribulação, o texto diz, após ele morder as línguas, e blasfemaram contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Que feridas? Aquela ferida da primeira taça, a ferida da quarta, o calor do sol quente batendo nas feridas dos homens. Essas feridas são chagas malignas, aquelas da primeira taça. Os homens blasfemarão no derramamento da quarta taça e também no derramamento da quinta taça. Blasfemaram contra Deus, amaldiçoarão a Deus, infelizmente. E o texto prossegue e diz assim: contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Não quiseram arrepender-se. Uma nação inteira Deus poupou porque os homens se arrependeram. Como é que chama essa nação? Chamava-se? Ou como chama-se? A nação de Nínive, ou a capital, né? A nação era a Assíria, né? E a cidade era Nínive. O Senhor poupou o povo? Poupou. Por quê? Porque todos se arrependeram, crianças, jovem, ancião, o próprio rei arrependeu-se, até os animais tiveram que jejuar. O rei disse: não dá, nem os animais durante 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, nem os animais comem nada. Jejum total. O povo se arrependeu, o povo se quebrantou. Jonas não percebeu isso, mas Deus lá do céu estava vendo a atitude dos homens, e Deus poupou uma nação. 120 mil pessoas foram poupadas da destruição.
Se os homens se arrependerem, Deus perdoa. Pode ser o pior pecador, o mais terrível crime que tenha cometido. Se ele arrependesse, se ele buscar o Senhor de coração contrito, o Senhor perdoa e escreve o nome dele no livro da vida. Se os homens se arrependessem, o Senhor suspenderia esses julgamentos. Mas os seguidores da besta não adoram a Deus, são pessoas blasfemas, não dão o braço a torcer. O que Deus mais deseja, irmãos, é que os homens se arrependam. Quando João Batista começou a pregar, pregou arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado o Rei dos céus. Quando o apóstolo Pedro pregou para 3.000 homens, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É se arrepender. Arrepender-se. Todos nós precisamos nos arrepender, não é verdade? Já nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus. Mas quando a gente faz coisa errada, a gente deve permanecer fazendo coisa errada? Devemos permanecer no erro? Não, devemos pedir perdão ao Senhor, né? Arrepender-se, contrito mesmo, e o Senhor vai perdoar. Vamos prosseguir, vamos para o segundo tópico. A sexta taça, irmãos, a preparação para o Armagedon. Versículos 12 a 16. Eu vou ler mais uma vez aqui, bem rápido. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante ao que, irmãos? A rãs. São espíritos de quê? De demônios, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Aí o versículo 15 diz: eis que venho como ladrão, feliz ou bem-aventurado, né? Aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Verso 16: então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Tradução daqui em miúdos: o que vai acontecer? Vai haver uma coalizão de nações para guerrear contra Israel. Resumindo, é isso que vai acontecer. Só que vamos explicar com mais detalhes aqui para os nossos irmãos. Vamos embarcar aqui a sexta taça, né? Falta só uma. Quantos aqui já ouviram falar, com exceção de agora, nós lemos o texto, quem já tinha ouvido falar alguma vez no rio Eufrates? Quem já ouviu falar? Eu já ouvi também. Quem nunca ouviu falar do rio Eufrates? Quem nunca ouviu falar porque não lê a Bíblia, não está lendo, né? Porque na Bíblia tem, lá no Gênesis inicia, um dos 4 rios lá que irrigava lá o Éden, um deles era o rio Eufrates, né? O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, 4 braços de rio, estão lembrados? Bem, quantos aqui sabem a que país pertence esse famoso rio? Qual é a nação ou o país que detém, né, esse rio, que tem esse rio? Qual é o país, qual é a nação? É uma nação chamada Iraque, certo? Então são 2 rios lá, que era chamado esse local, esses 2 rios, formava ali a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, que significa entre rios, né? O rio Tigre estava mais no norte e o rio Eufrates mais no sul, né? Mais embaixo. Então esse rio ele é muito famoso, é um dos rios que formam a Mesopotâmia juntamente com o rio Tigre. Este rio ele é citado mais de aproximadamente entre 21 a 25 vezes na Bíblia. Eu encontrei 21 vezes, mas já teve autor que chegou a pesquisar e encontrou 25 menções deste rio Eufrates. No Antigo Testamento, os irmãos sabem que Deus muitas vezes ele secou mar, ou pelo menos abriu um caminho no meio do mar. Deus abriu o rio Jordão para quê? Para dar livramento ao povo, não foi? O povo de Israel passar no meio do mar. Só que o que vai acontecer é que Deus vai permitir
que este rio, ele fique seco. O rio Eufrates, ele vai ficar seco. Este rio, ele tem uma importância, assim, estrategicamente, falando sobre estratégia militar, estrategicamente ele tem a sua importância. Por quê? Porque ele impedia que tantas nações do Oriente entrassem em guerra com a nação do Ocidente, como as nações do Ocidente entrassem por lá para lutar contra as nações do Oriente. Então este rio impedia o acesso dos exércitos. Mas o que vai acontecer? Esse rio vai ficar, ele vai secar-se. Para quê? Para que as nações que vêm lá do Oriente entrem e cheguem até Israel para lutar lá na batalha conhecida como Batalha da Armagedônia. Então esse rio vai ficar seco com esse intuito. Deus vai permitir isso. Olha, irmão, Deus, você acha que Deus tem medo do exército de Israel perder? Você acha que Deus perde batalha? Não. Deus está conduzindo o povo para destruir. Deus está conduzindo os inimigos para destruir eles. Então, se Deus não quisesse que o leito do rio secasse, Deus mandaria até mais chuva, mais água, aumentaria o leito para dificultar o acesso. Mas Deus, o que é que Deus permitir? Deus vai fazer o quê? Permitir que o rio fique completamente seco para os exércitos passarem ali, para afrontar Israel e ser destruído. A sexta taça visa atingir o rio Eufrates. A quinta taça atingiu quem? O trono da besta. A sexta taça visa atingir o rio Eufrates. O texto diz assim, irmão, 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas. Irmãos, eu fui lá na internet, procurei alguma coisa, eu trouxe aqui, ó. Sinal profético. O rio Eufrates está secando rapidamente. Já começou. Está aqui, está na internet. Eu vou ler aqui rapidamente aqui, irmãos. Diz assim, ó. A NASA acompanha isso, vou ler antes. Mencionado em Apocalipse 16 como a consequência da sexta taça que marca o juízo final, o rio Eufrates está secando rapidamente. A baixa do nível está perto de alcançar um recorde histórico, algo impensável alguns séculos atrás. A drenagem vem sendo acompanhada por estudiosos na última década. Aí vem a opinião aqui da NASA. A NASA acompanha isso pelas imagens dos satélites. Desde 2009 a região apresenta a segunda maior perda de volume de água doce do planeta. Na verdade, toda a região conhecida como Jardim do Éden está sofrendo os efeitos da disputa de Iraque e Turquia por água potável. Localizado no Iraque, os pântanos mesopotâmicos atingiram os seus níveis mais baixos. O principal motivo foi que o outrora gigantesco Eufrates foi reduzido a um mero córrego. O rio Tigre já perdeu cerca de 40% de seu rebanho. Está na internet. O que é que eu vejo nisso? Cumprimento da palavra do Senhor. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim, já está começando a secar este rio. Eu trago aqui uma pergunta para os irmãos. Por que o rio Eufrates, irmãos, secará durante o período da grande tribulação? Por que esse rio famoso vai secar? Porque, mais uma vez, é uma barreira que divide o Oriente do Ocidente. Ele impede que o rei do Oriente desloque seu grande exército para o Ocidente e vice-versa. Isso aqui é uma opinião de um autor do livro chamado Guia Fácil para o Apocalipse, para entender o Apocalipse. Mas sobre esse grande exército, irmãos, eu não sei se os irmãos estão lembrados, eu já mencionei aqui que os exércitos que vão lutar contra Israel é um exército grandioso. Nós mencionamos aqui que o número dos exércitos, obreiros, é de 200 milhões. Você está assustado com esse valor? Com essa cifra? 200 milhões, essa quantidade. Está lá em Apocalipse 9,16. É importante ler isso aqui. Eu vou ler o texto para os irmãos verem que será um conflito mundial. As nações, não vou dizer todas, mas muitas nações irão partir para destruir Israel, varrer Israel do mapa. Eu vou trazer aqui uma opinião de um general do Irã, o que ele pensa sobre Israel. Está aqui também, que eu peguei na internet hoje.
Vamos ler Apocalipse 9,16. Abra sua Bíblia, Apocalipse 9,16. Sei que a hora passa voando, correndo, não espera por ninguém, mas eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia esse texto, Apocalipse 9,16. Esse texto vai nos revelar a quantidade de exércitos de homens que lutarão contra Israel. Eu vou ler o texto, já está aqui pronto. Quando o sexto anjo derramar a sua taça, o rio secará, a barreira desaparecerá, e os reis do Oriente poderão deslocar seus 200 milhões de homens. Então, vamos ler Apocalipse 9, vou ler aqui na versão na NVI. Apocalipse 9,16. 9,16. Vocês vão encontrar aí? Eu vou ler. Depois eu vou ler essa opinião desse autor. 9,16 diz assim, ó: o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Amém? Aí esse autor deste livro, Guia Fácil para Entender o Apocalipse, ele citou assim, ó: quando o sexto anjo derramar a sua taça, que esse que nós acabamos de ler agora, o rio secará, a barreira desaparecerá, e o rei do Oriente poderão deslocar seus 200 milhões de homens contra Israel da batalha do Armagedon. Irmãos, só a China é um país do Oriente também. Só a China tem mais de 200 milhões de soldados. Isso de soldados, ou seja, homens em idade militar. Porque lá é aquela questão: o militar está na ativa e depois vai para a reserva. Então, formando o exército dele, dos militares da ativa com os da reserva, só na China tem 200 milhões. E a cada ano tem 10 milhões de chineses na reserva, todo ano. Então é um exército muito grande. Provavelmente a China, por se tratar de um país do Oriente, a Coreia do Norte também vai provavelmente lutar contra Israel e outras nações do Oriente Médio. E o objetivo está claro. Qual o objetivo desta coalizão de exércitos? Para que fosse o desse rio que será seco o leito, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então Israel vai ser atacado por nações que vêm do Oriente, como o Japão é do Oriente, a China é do Oriente, a Coreia do Norte é do Oriente, e também as nações do Oriente Médio, que são 15 nações, 16 com a nação de Israel. Quais são essas nações do Oriente Médio? Afeganistão, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Irã, o Iraque, a Jordânia, o Kuwait, alguns chamam Kuwait, o Líbano, Omã, Síria e Turquia. 15 nações. Todas essas nações aqui são nações que vão levantar-se contra Israel, porque são nações onde predomina o quê? O islamismo. Predomina o islamismo. Dessas nações aqui, a única nação que é uma democracia é Israel, que respeita a religião dos outros. Então, olhando para o capítulo 16, versículo 13, o que é que nós podemos ler agora? É o que está aqui no versículo, e a gente percebe que não há verdade nenhuma em Satanás. O texto diz assim, ó: então, agora é João que vai ver isso. Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás, já falamos aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta. Quem é a besta? O anticristo. O anticristo. E do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então João viu, Deus permitiu ele ver, que da boca de Satanás, da boca do anticristo, que é a besta, e da boca do falso profeta, ele viu 3 rãs, aqui ó, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos imundos semelhantes a rãs. A Bíblia cronológica, que é uma Bíblia excelente de aplicação pessoal, eu lendo ela hoje, eu vi essa nota na notinha de rodapé, eu achei importante trazer para os irmãos. O que é que ela fala sobre isso aqui? Diz assim, ó: a imagem de demônios saindo da boca dos 3 governantes perversos significa a sedução verbal e a propaganda. Então esses espíritos imundos que sairão da boca de Satanás ou do dragão,
do falso profeta e da besta são espíritos enganadores. Eles vão enganar as nações, irmãos, através da falsa propaganda. Vão criar mentiras como se fosse verdade, para que as nações voltem-se contra Israel, através da propaganda enganosa. E eles atrairão muitas pessoas para essa causa perversa deles. Então eles vão propagar, através do engano, seduzir as nações. Por quê? Porque Satanás nunca falou a verdade. Satanás sempre fala mentira, nunca fala a verdade. Aqui está, da boca dele 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos enganadores. Aí eu pergunto, e Deus vai permitir isso? Deus vai permitir. Mas Deus não poderia evitar o engano? Poderia. Mas quando Deus tem objetivos, Ele usa quem Ele quer, até o diabo. Exemplo, os irmãos estão lembrados do rei Acabe? Deus queria dar um fim no rei Acabe. O que é que Deus fez? Deus pensou numa estratégia. Aí Deus tinha os demônios chegaram à presença de Deus. Aí Deus disse: quem é que vai enganar Acabe com a falsa profecia? Aí pronto, teve um demônio lá, disse: eu vou enganar ele. Aí Acabe ia lutar contra os assírios. Aí Acabe disse, chamou os profetas, que ele tinha os falsos profetas de Baal. Aí ele disse: se eu pelejar contra os assírios, eu vou prevalecer? Aí o espírito imundo falou na boca do falso profeta: vai, você vai vencer a guerra. Aí ele foi para a guerra e morreu na guerra. Porque Deus, Ele não pode mentir. Deus, Ele não pode enganar. O próprio Deus não engana. Deus engana a pessoa? Deus engana alguém? Agora o que tem de demônio querendo enganar, aí Deus permitiu que os falsos profetas enganassem Acabe. Por quê? Porque Acabe era incorrigível. Deus deu a oportunidade para Acabe arrepender-se, e Acabe realmente mudar o coração, mas ele não arrependeu-se. Então esses demônios irão enganar as nações. O dragão é Satanás, aquele das 7 cabeças de Apocalipse 12, falamos aqui. Quem é a besta? A besta é o anticristo, e o falso profeta é o porta-voz da besta. Irmãos, eu não quero adiantar nada aqui, mas o que está sendo propagado aí na mídia aí, direto, principalmente por alguns católicos fervorosos, é que o atual Papa, segundo ele lá, tem tudo para ser a besta, o falso profeta. Alguém já viu isso na internet? Né? Mas eu vou realmente a ele, eu não sei. Eu sei que os católicos fervorosos que têm canais no YouTube estão dizendo aí que tem todas as características para ser o falso profeta. Inclusive no dia 14 de maio, já falei isso aqui, no dia 14 de maio de 2020, ele fará uma reunião com todos os líderes das nações e ele vai designar quem é o homem. Ele vai nomear uma pessoa para tentar resolver todos os conflitos do mundo. Quem está sabendo disso aqui? Mas só porque eu disse ou porque você já ouviu alguém dizer? Está na internet. Está na internet, irmão. Dia 14 de maio. E o que vai ocorrer no dia 14 de maio, fora isso? É o dia da independência de Israel. 14 de maio. Então você vê, 14 de maio o Papa vai fazer uma reunião com os líderes do mundo, e ele vai apresentar quem é o personagem que ele vai indicar para liderar o mundo. Olha aí, viu, irmão? Cuidado que o arrebatamento da igreja pode ser antes de maio. Oh glória, amém, irmão? Glória a Jesus. E no dia 14 de maio, dia do aniversário da independência de Israel, é coincidência? É coincidência? Tem coisa por aí, irmão. Mas eu não estou preocupado, porque eu sei que antes de iniciar a grande tribulação, Jesus vem buscar a sua igreja amada. Glória a Deus. O mundo vai ficar em completa confusão. Agora vem o verso 14 e diz, e nos revela quem são esses espíritos imundos. Olha como a Bíblia ela é magnífica. Ela mesmo interpreta. São os espíritos de demônios
que realizam sinais milagrosos, porque o anticristo, ele vai ter poder dado por Satanás para enganar as nações. Ele fará milagres, vai fazer milagres, quem sabe até curar, mas é tudo através do engano. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão ao rei de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está em Apocalipse 16, verso 14. O que é que a gente lê aqui e entende? É que o anticristo e o falso profeta, através da propaganda enganosa, vai juntar as nações para destruir Israel. Eu pergunto, isso é ou não é a realidade hoje? Eu pergunto a você, o Irã, eu vou ler aqui a opinião está na internet, viu, irmão? Tudo que eu estou falando aqui a respeito do que eu estou trazendo está na internet. Escute o que diz o general do Irã sobre Israel. A matéria é assim, ó. General diz que Irã pode destruir Israel com um ataque. Está aqui a matéria, eu copiei e trouxe aqui. Comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, diz que seu país tem condições de destruir a capacidade militar israelense se for atacado. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira eles. Ele que tem condições de atacar Israel, de destruir a capacidade militar israelense. Irmãos, o exército de Israel é um dos exércitos com a maior tecnologia do mundo. O comandante em chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, fez ameaça nesta segunda-feira, 30, essa matéria foi no dia 30 de setembro de 2019, a Israel, dando a entender que há condições de conduzir um ataque contra um país localizado às margens do mar Mediterrâneo. Aí ele diz assim, aspas, esse regime sinistro, ele chama Israel, esse regime sinistro deve ser eliminado da geografia mundial. E isso já não é um sonho, mas um objetivo alcançável. Então, para este comandante aqui das tropas do Irã, ele diz, olha, tem que destruir Israel, é um objetivo alcançável, nós temos que alcançar esse objetivo, disse o general durante um ato oficial. Salami garantiu que, na atual segunda fase da Revolução Islâmica, já tem a capacidade de destruir o regime sionista, quer dizer, tem a ver com Israel, segundo veiculou a agência de notícia Tasnim. Então aqui está. Isso é apenas a opinião de um general do Irã, e muitos outros querem varrer Israel do mapa. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí, olhando para o texto, acompanha aí, capítulo 16, o que é que nós vemos aqui? É que serão realizados sinais milagrosos. Certamente o anticristo, ele vai chegar diante de um líder mundial, aí ele vai dizer assim, você é poderoso mesmo? Sou. Pois demonstre que você é poderoso. E ele pode fazer um milagre lá, para enganar as nações. E esse chefe das nações acreditarão na mentira. Só que Jesus, irmão, ele já nos preveniu sobre isso. Ele já preveniu a humanidade sobre isso. O problema é que as pessoas não estão lendo a Bíblia. O que foi que Jesus falou sobre essa questão dos falsos milagres? Está aqui, Mateus 24, versículos 24 e 25. Jesus disse assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão pequenos sinais, foi isso? Grandes sinais e maravilha, para se possível enganar até os eleitos. Ora, se os crentes, alguns, os eleitos, alguns serão tentados a acreditar, imagine quem não conhece Jesus, quem não conhece Bíblia. Aí Jesus diz assim, veja que eu os avisei antecipadamente. Então nós estamos avisados, o mundo está avisado. Todos esses milagres que o anticristo fará, a besta fará, é para enganar as nações. A trindade satânica enganará as nações para que guerreiem para destruir Israel. Qual é o principal alvo de Satanás na terra? Varrer do mapa a nação de Israel. Ele já tentou isso várias vezes, nunca deu certo. Nunca deu certo.
Israel no século XX participou de várias guerras. Israel no século passado não perdeu nenhuma guerra, irmão. Nenhuma guerra. Por quê? Porque Deus peleja por Israel. Se os irmãos forem para a internet, ouvirão depoimentos até dos inimigos de Israel. Inimigos que viram anjos. Inimigos que vieram se entregar às tropas de Israel, alegando que tinham visto um anjo. Está na internet. Aí eu pergunto, você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Amém. Porque tem crente que não está crendo mais em milagre, não. Então o principal alvo de Satanás é varrer Israel como nação. Através de falsos milagres, irmãos, os poderosos da terra, presidentes, reis, líderes mundiais, serão convencidos a unirem-se para destruir Israel, por causa dos falsos milagres. Deus vai permitir. Deus já permitiu alguém fazer falso milagre na Bíblia? Permitiu. Aonde? No Egito. Moisés fazia o milagre e os magos lá do faraó, com seus encantamentos, faziam também, não era? Fizeram o primeiro milagre, mas só aumentava as pragas, né? Por que não fizeram o milagre para tirar as pragas? Era só aumentar. Mas quando chegou no terceiro milagre, eles não puderam realizar. Moisés pegou cinza do forno, jogou para cima, não foi? E transformou-se em piolho. Piolho, era gente de piolho, tudo que é canto, irmão. Pensa numa praga de piolho lá. Aí os magos de Faraó tentaram fazer, mas não conseguiram. Aí eles chegaram e disseram: olha, isso aí é diferente, isso aí nós não podemos imitar, porque aí está o dedo de Deus. Eles viram: não, isso não é mágica de Moisés, não, aí é coisa de Deus. Não conseguiram, mas através dos encantamentos eles enganaram o Faraó, né? Não enganaram Moisés, né? Mas enganaram o Faraó, e o Faraó acreditou temporariamente. Então Deus vai permitir que as nações sejam enganadas, porque qual é o objetivo de Deus? Destruir os exércitos inimigos contra Israel, irmão. Destruir. E Deus vai permitir que eles vão para lá. Observe que esses espíritos demoníacos não procurarão convencer as pessoas, e sim os seus poderosos. Observou isso no texto? Os irmãos observaram isso no texto? Vamos ler o versículo 16 novamente, capítulo 16, versículo 14. Diz assim, ó: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão ao reino de todo mundo. Eles não vão procurar as pessoas, não. Para que o anticristo procurar uma pessoa simples? Não, eu não quero conversar com você, não. Eu quero falar com os líderes das nações. Eles vão convencer os líderes das nações, para que os líderes organizem seus exércitos. Vamos marchar contra Israel, vamos destruir Israel. Aí eles vão para lá. Glória a Deus. Com isso vai cumprir-se o Salmo 2, versículo de 1 a 9. Eu não vou ler, mas se você quiser ler depois, veja como o Salmo 2 cumpre-se aqui. No verso 15, Jesus dá um aviso semelhante ao registrado nos Evangelhos. Jesus começa então a mostrar todo o Apocalipse, e quando chega no versículo 15 desse texto, Jesus diz assim, ó: eis que venho como ladrão. Feliz aqueles que permanecem vigilantes e conservam consigo as suas vestes, para que não ande nu e não veja e não seja vista a sua vergonha. Quando Jesus diz eis que veio como ladrão, ele está dizendo que vem sem avisar. Ele não vai marcar a hora, ele virá numa hora inesperada. Mas eu tenho aqui duas perguntas para os irmãos, e os irmãos são inteligentes, devem responder. A primeira é: para quem Jesus está dizendo que virá como ladrão? Nesse texto, para quem Jesus está dizendo? Não se refere ao arrebatamento, porque arrebatamento já ocorreu. O arrebatamento será antes da grande tribulação, irmão. A segunda: e quem será surpreendido então? Não será a igreja, porque ela já foi arrebatada. Jesus voltará para surpreender, sabe quem? Os inimigos de Israel. Dá para você dizer amém, não? Amém. Quando eles disseram vamos destruir, e começam as guerras, vai ter muita guerra, muita morte, muita destruição, e de repente
Jesus vai voltar de forma surpreendente, de forma surpresa. Surpreendente, Jesus vai voltar. Jesus voltará e surpreenderá os inimigos de Israel. Aí ele diz: conserva ou guarda consigo as suas vestes, ou guardar as vestes, significa isso, né? Guardar consigo as suas vestes ou evitar, significa o quê? Manter uma vida digna. Quando Jesus disse isso para João, e João escreveu, significa que toda a igreja, durante todo o período da igreja, os crentes devem conservar-se santos. Quando ele diz conserva as suas vestes limpas, significa o quê? Que o crente é para andar no pecado, não é para o crente sair pecando, mas evitar o pecado e viver a vida de santidade, certo? Andar nu, quando ele diz aqui, evitar andar nu, significa andar o quê? Andar com o caráter reto, com ética, com justiça, com santidade, certo? Tem gente aí que está bem vestido, mas espiritualmente está nu, sim ou não? Espiritualmente está nu. Conserve e guarda consigo as suas vestes. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Está no capítulo 16, versículo 16. O que vai acontecer, irmãos? O anticristo, a trindade satânica, vai, através do engano, vai conseguir trazer os exércitos para lutar na batalha do Armagedon. E o texto aqui é claro quando diz, que eles vão conseguir isso. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Eles vão passar pelo rio Eufrates. Eles vão atacar Israel de norte para sul. Começa de cima, norte para sul, os exércitos caminhando. Quando chegar lá no vale chamado Vale de Megido, é o local onde será essa batalha, chamada também como Armagedon. O termo Armagedon só aparece em toda a Bíblia nesse texto, só aparece nesse texto. O texto mostra, irmãos, que os líderes mundiais, os governantes, serão ajuntados no lugar que se chama Armagedon, que é a literal tradução do hebraico Ha-Meddon. Meddon significa Monte do Megido. É um lugar que fica a norte de Israel. É uma grande colina a oeste do Rio Jordão, na planície de Asdraelon, às vezes chamada de Vale de Josafá. Isso aqui eu vou mostrar no vídeo. Quando eu fizer a edição dessa pregação aqui do ensino, eu vou mostrar as imagens lá. Se os irmãos quiserem assistir depois, eu vou mostrar o local onde será essa batalha. Então essa batalha ela começará no início da última metade da grande tribulação, e ela vai terminar somente quando Jesus voltar. Então assim que começar o início, da grande tribulação, aí essa batalha vai acontecer. Quando essa batalha será encerrada? Quando Jesus voltar para dar livramento a Israel. Quantos glorifica a Deus? Amém. 15 minutos aí, eu vou encerrar aqui. A sétima taça, a praga do terremoto e da saraiva. Apocalipse 17 a 21. Eu quero ler mais uma vez aqui bem rápido e vamos encerrar dentro de instantes. Diz assim, irmãos, Apocalipse 16, verso 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Está acompanhando aí, irmão? E as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém? Amém, irmão? Estudar a Bíblia, irmão. Estudar a Bíblia não é meia hora, não. É muito tempo estudando. Você diz, pastor, muito tempo o senhor ensinando. E o tempo que eu passei estudando o dia todo? Hein? Eu estudo 6, 7, 8 horas para ministrar 1h10, 1h15, 1h20. Então, irmão, ore por mim, ore por mim. Então, vamos emborcar. A última taça, viu, irmão? A última.
Amém? Amém. Aí nunca mais taça, né? Acabou a taça, no próximo culto de doutrina não vai ter mais taça, já derramou, né? Amém. Então, irmãos, no texto, o texto é muito claro quando mostra que mais uma taça será derramada, a sétima taça. Leiamos o texto no verso 17 outra vez. E o sétimo anjo derramou a sua taça aonde? No ar. E do santuário, que santuário é esse? Santuário do céu, de Deus, saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, ou seja, está consumado. Jesus, quando ele morreu, ele disse: está consumado, ou seja, está feito. Por que Deus disse isso aqui? O que significa Deus dizer, ou Cristo dizer, está consumado? Significa dizer que aquilo que Deus determinou para acontecer, acontecerá. Deus não vai mudar isso aqui não. Vai acontecer. Quando a sétima taça for derramada no ar, algo acontecerá na atmosfera, viu? Quando a taça for derramada, algo vai acontecer na atmosfera. O que vai acontecer? Está aqui. Ouve então, diga: relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Agora não precisa repetir não, vou ler o resto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Já ocorreram vários terremotos no mundo, muitos. Só alguns dados aqui para os irmãos verem, só alguns dados sobre os maiores terremotos do mundo. No dia 16 de dezembro de 1920, ninguém aqui estava vivo, né? Tem alguém vivo? 1920, numa cidade chamada Gansu, na China, sabe quantas pessoas morreram? 200 mil. Terremoto. No dia 11 de maio de 1927, no Japão, num lugar chamado Kanto, 200 mil mortos. No dia 5 de outubro de 1948, no lugar chamado Turcomenistão, o país, né? E o lugar foi Asgabat, 110 mil mortos. No dia 27 de julho de 76, foi na China, no lugar chamado Tangshan, 255 mil mortos. No dia 26, agora mais recente, no dia 26 de dezembro de 2004, na ilha de Sumatra, na Indonésia, sabe quantas pessoas morreram? 283.106 pessoas mortas. E a Bíblia diz que esse terremoto vai ser o maior, desde quando existe o homem na face da terra, será o maior terremoto. Imagine quantos milhões de pessoas vão morrer. Muitas pessoas. Então esse terremoto será fora da escala Richter, né? É a escala que é de 0 a 10, né? Vai ser proporções grandes. Esse terremoto ele vai sobrepujar todos os outros, mudando inclusive a topografia da terra. Sabia que a topografia da terra, ilhas vão desaparecer, montanhas vão desaparecer, por causa desse terremoto. Esse terremoto afetará o mundo todo, ocorrerão tsunamis irão ocorrer, deslizamento de terra, inundações, enchentes, acidentes automobilísticos, com certeza. As pessoas vão estar no carro e a pista lá, se abrir a estrada, vai ser... Irmão, não quero estar aqui para ver não. Alguém vai querer ficar aqui para ver? Para filmar? Não, estaremos na glória. Glória a Deus. Então tudo isso ocorrerá, certo? Agora, algo difícil de sabermos no texto se refere a essa parte do texto, quando diz assim, ó: a grande cidade foi dividida em 3 partes. Que cidade é essa? A grande cidade. É algo difícil de entender, né? Que cidade é essa, né? Mas aqui se refere à Babilônia do Apocalipse. Segundo alguns eruditos, essa grande cidade não deve ser entendida como grande por causa do tamanho, mas grande por causa da importância. Então essa grande cidade que a Bíblia está dizendo, porque se fosse a maior cidade do mundo, as pessoas saberiam qual é a maior cidade do mundo, né? Mas não é a maior cidade em tamanho, mas sim em importância. Aí vejam só, irmãos, isso aqui é muito importante. Se você sair do culto agora, vai perder algo aqui muito importante. Alguns identificam como Roma, essa grande cidade pode ser Roma, que foi a sede do poder do Império Romano na época de João. Outros se referem a Babilônia, que será reconstruída. Outros defendem que seja a cidade de Jerusalém. Eu prefiro crer que seja Roma, né, onde está o Vaticano.
onde está a sede do Papa, certo? Mas a Babilônia, o que significa Babilônia? Aí agora a Bíblia cronológica diz assim: a Babilônia simboliza qualquer sistema que seja hostil a Deus. Então o que é Babilônia pode ser isso. Qualquer sistema que seja hostil a Deus é Babilônia. Qualquer sistema hostil a Deus é Babilônia. Isso é a opinião da Bíblia cronológica. A razão para acreditar que se refere a Jerusalém é esse texto aqui, irmãos. Olha agora, vou pegar você agora aí. Você que achava que não era Jerusalém, eu também pendi um pouco aqui para também crer nisso aqui. Pode ser Jerusalém, viu, irmão Joel? Zacarias 14, versículo 4. Abra a sua Bíblia aí. Zacarias, capítulo 14, verso 4. Aqui há um indício que pode se referir mesmo a Jerusalém. O que é que o texto diz? Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Os pés de quem? De Jesus. A leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste. Olha a questão do terremoto. Olha a questão do terremoto. Então aqui está mostrando que esta cidade de Jerusalém, que tem um monte chamado das Oliveiras, que foi de onde Jesus partiu, e há uma promessa de que Jesus vai voltar no mesmo lugar. O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Então, se existe um monte, veja só, olhe para cá, tem um monte, parte vai se dividir para a esquerda, parte para a direita, duas partes, e a parte do meio. Aí, por isso que diz, o texto diz que a cidade se dividirá em três partes. Não é o que o texto diz? A grande cidade foi dividida em três partes. Mais uma vez, de leste a oeste, por um grande vale. A metade do monte será removida para o norte e a outra metade para o sul. Então vai abrir-se ali no Monte das Oliveiras um grande vale. Segundo alguns estudiosos, será o vale por onde Israel escapará. Por este monte vai ser é como se fosse aberta uma brecha, né? Que os exércitos abrem uma brecha para a tropa escoar, para a tropa, o povo fugir dali. Então tem tudo a ver com a cidade de Jerusalém. Uma boa parte dos teólogos defende que seja Jerusalém por causa dessa cidade. A outra parte do texto demonstra que todas as cidades serão atingidas por esse grande terremoto. E as cidades das nações se desmoronaram. Inclusive Natal vai se desmoronar, viu? Natal também vai se desmoronar, porque a Bíblia diz que todas as cidades, e as cidades das nações. Natal é uma cidade da nação do Brasil? O texto diz, e as cidades das nações se desmoronaram. Por causa do quê? Do terremoto. Amém? Alguém, pastor, minha casinha, pastor. Pastor, você vai estar no céu, minha irmã. Você vai estar num palácio de ouro, de cristal, nas casas que o Senhor vai me dar. O alvo de todo o julgamento de Deus é a grande Babilônia. Aí o texto diz aqui, já quase finalizando: Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Mas quem é Babilônia? É todo o sistema, a princípio, que se levantar contra Deus. Os capítulos 17 e 18 darão mais detalhes dessa queda de Babilônia, tá, irmão? E o verso 20 traz mais detalhes do tamanho do estrago causado pelo terremoto. O texto diz assim, todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Então a própria terra vai ser mudada, a topografia da terra. Tudo isso pode ser já os preparativos para Jesus implantar o reino milenial. Amém? Tem tudo a ver. Toda a terra será, olha, ilhas. Quem tem uma casa, uma mansão numa ilha, prepare-se para ver ela ir para o chão. Porque o texto diz, todas as ilhas fugiram. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. É provável que essas ilhas irão desaparecer por causa do quê? Do tsunami. O que aconteceu lá na ilha de Sumatra? Tinha outras ilhas lá, ficaram todas debaixo da água. Por quê? Porque o tsunami levou tudo, irmão. Tinha lugares lá que desapareceu. Por quê? Por causa do tsunami. Se tiver um terremoto no mar, a onda, ela vai só aumentando, aí chega varrendo tudo. Então, provavelmente, os tsunamis é que causarão o desaparecimento das ilhas.
todas as ilhas ficarão debaixo da água. E aqui eu trago um dado, ó. O tsunami da ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004, que mataram mais de 280 mil pessoas, moveram ilhas e fizeram a terra inclinar sobre o seu eixo. A terra inclinou sobre o eixo. Imagine a força dessa magnitude. E prossegue o juízo do Senhor, mais uma vez, sobre os homens ímpios, que não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 21, irmão, estamos terminando. Caíram sobre os homens, continua aqui o juízo de Deus, ó. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras. Aí na Bíblia de vocês tem um talento, né? Um talento. O talento era uma medida, tá certo? De cerca de 35 quilos cada. Então, a pessoa está na rua, fulano morreu, o que foi? Uma pedrada na cabeça dele. 35 quilos. 35 quilos, ela no chão, para levantar. E a força que vem da gravidade, a força da gravidade, o negócio cai lá do céu, vem com 35 quilos, vem com milhões de toneladas de força, irmão, de peso, tá? Então muitos homens vão morrer soterrados por essas pedras de granizo, né? Essas pedras de gelo grande, 35 quilos. Quando Deus mandou as pedras de granizo lá para o Egito, morreram, quem tinha animal, cavalo no campo, morreu tudo. Até árvores o granizo destruiu, lá no Êxodo, né? Então essas enormes pedras cairão sobre os homens, porque Deus nunca erra os alvos. Interessante que aqui não diz que vai cair sobre os animais, é sobre os homens. Certo, irmão? Hein? Vamos finalizar. E mais uma vez, irmão, mais uma vez os homens irão blasfemar contra Deus. Mais uma vez. Apocalipse 16, 20, 21 diz assim, ó. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém, irmão? Então as pedras caíram, os homens vão dizer, Senhor, tem misericórdia. Não, eles vão blasfemar contra Deus. Coração duro. Eu ainda teria algo aqui a dizer na conclusão, mas eu quero deixar apenas isso para você. Meu irmão, seja forte, seja corajoso em suas batalhas diárias, enfrente as lutas, as dificuldades com Jesus na sua vida, persevere em estar na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor, viu, irmão? Não é fácil estudar requer dedicação, estudar requer horas e horas se debruçando sobre a Bíblia, pesquisando, estudando, para que eu traga alguma coisa, para que você aprenda alguma coisa. Então não tenha preguiça jamais de estar na casa do Senhor. Agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço porque tem um pastor que se esforça para que eu aprenda alguma coisa. Essa glória não é para mim não, é para Deus. Mas eu só queria que os irmãos entendessem isso. Ore por mim, irmão, para que Deus me concede a sempre procurar trazer algo útil para os irmãos. É fácil ensinar sobre o Apocalipse? Não é fácil. É fácil ter a atenção dos irmãos no Apocalipse ensinando? Não é fácil. Mas eu louvo a Deus pelos que estão aqui nessa noite, que querem aprender alguma coisa, que querem ser mais santos. Bendito seja o nome do Senhor. De uma coisa eu sei: milagre não transforma ninguém, porque se milagre transformasse, os homens se converteriam. Não é verdade? Deus fez tanto milagre na frente de Acabe ali, e Acabe não se converteu, né? Mas aqui não tem nenhum crente Acabe, mas tem crente aqui que quer que acabe o culto. Vamos ficar em pé. Amém. Eu vou rir agora, né? Tem algum crente Acabe aí não, né? Mas tem crente que quer que acabe o culto, né? Amém. Louva a Deus por tudo. Vamos orar ao Senhor. Oremos agradecendo ao Senhor. Deus, Pai Santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, por estes minutos ou por essas horas aqui ministrando, mais de uma hora ministrando a tua palavra, Senhor. Senhor, conserva a nossa fé em ti, na tua palavra, que possamos confiar mais e mais em ti, Senhor. Pai, obrigado por esta salvação maravilhosa que o Senhor nos deu. Ó Deus, obrigado porque não somos dignos, Senhor, de estar nos céus, porque nossas obras, Senhor, são como trapo de imundícia, e as nossas justiças também, Senhor. Mas o teu Filho amado Jesus, ele é perfeito. Ele morreu por nós para nos salvar,
vai nos levar para um lugar maravilhoso, glorioso, cheio da tua presença. Ó Deus, obrigado, porque vamos passar a eternidade com teu Filho. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaremos para sempre na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus que nos ama, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.